Uma Ave-Maria rezada quase sem atenção acabou alcançando uma alma que esperava no purgatório. Padre Pio sempre dizia que Deus aproveita até as orações mais simples. Naquela noite, uma prece curta, feita sem intenção especial, trouxe um alívio que aquela alma aguardava fazia tempo. Foi um gesto pequeno que abriu um caminho enorme. Os frades comentavam que Padre Pio enxergava coisas que os outros não percebiam. Ele sentia quando algo do céu tocava a terra, mesmo de modo sutil. Cada Ave-Maria que rezava era oferecida com sinceridade, sem pensar em grandeza. Essa postura simples ajudou a preparar o ambiente para o que estava prestes a acontecer. A noite estava tranquila no mosteiro. O vento deslizava pelas paredes e o silêncio era quase absoluto. Padre Pio caminhava devagar pelo corredor, segurando o rosário com firmeza. Nada indicava algo fora do comum, mas havia uma quietude diferente no ar, como se algo importante estivesse para se revelar. Dentro da capela, apenas 2 velas iluminavam o altar. Padre Pio se ajoelhou com calma, como fazia sempre. Aquele espaço parecia guardar um mistério silencioso. O ambiente não assustava, apenas chamava a atenção, como se pedisse que ele ficasse atento ao que poderia vir dali a pouco. Enquanto rezava, um pequeno movimento no ar fez as velas balançarem. Não havia vento ali dentro. Padre Pio abriu os olhos devagar, percebendo algo diferente. Ele já conhecia aquele tipo de sinal. Era discreto, mas claro o bastante para indicar que algo do alto se aproximava. Um frade jovem passou diante da capela e percebeu uma luz suave ao redor de Padre Pio. Não era a luz comum das velas. Ele ficou parado, sentindo o coração acelerar. Aquela cena transmitia respeito antes mesmo de qualquer explicação. Era o tipo de momento em que a alma sabe que algo sério está acontecendo. O frade entrou devagar, sem querer interromper nada. Chamou Padre Pio em voz baixa, mas não recebeu resposta. O olhar do santo estava preso em um canto mais escuro da capela, como se alguém estivesse ali. O frade sentiu um frio leve percorrer suas costas, sabendo que não era um momento comum. Depois de alguns instantes, Padre Pio respirou fundo. Parecia retornar lentamente ao ambiente ao redor. Seus olhos estavam úmidos, mas havia paz em sua expressão. Contou ao frade que algo muito bonito havia acontecido, e o jovem percebeu que aquilo não era uma emoção comum. Com voz tranquila, Padre Pio contou que uma alma acabara de entrar no paraíso. O frade ficou confuso. Ele não via nada, mas sentia uma presença forte no ambiente. Às vezes a capela parecia um lugar onde 2 mundos se encontravam sem aviso, e aquela noite parecia ser uma dessas ocasiões. O frade olhou para o canto indicado e percebeu um brilho suave tomando forma. Não conseguia definir um rosto, mas via a luz crescendo. Padre Pio, por outro lado, enxergava nitidamente a alma de um homem que esperava há muito tempo por aquele momento. Era uma presença calma, quase um alívio visível. A luz foi ganhando forma até mostrar um semblante sereno, como alguém que finalmente encontra descanso. Padre Pio observava com carinho, reconhecendo a paz daquele instante. O frade não via tantos detalhes, mas sentia que algo sagrado estava acontecendo ali, cheio de significado. A alma inclinou a cabeça em sinal de gratidão. Não disse nada, mas o gesto era claro. Padre Pio acolheu esse agradecimento silencioso com humildade. O frade sentiu uma suavidade no ar, como se o ambiente tivesse sido tocado por algo que só o céu é capaz de trazer. Padre Pio explicou ao frade que aquela alma estava ali por causa de uma Ave-Maria rezada por ele mesmo. O jovem ficou surpreso. Nunca imaginara que uma oração tão simples pudesse atingir uma profundidade tão grande. O impacto daquela descoberta mexeu com ele mais do que imaginava. Horas antes, no pátio do mosteiro, Padre Pio tinha visto um homem sentado sozinho. Movido por compaixão, rezou uma Ave-Maria rapidamente e continuou seu caminho. Nada parecia especial naquele momento, mas aquela pequena oração seria decisiva para libertar a alma que agora estava diante deles. O homem do pátio carregava uma tristeza que não tinha sido dita em palavras. Padre Pio a percebeu apenas pelo olhar. A alma que brilhava na capela era a mesma pessoa que sofreu em silêncio. O frade percebeu que a misericórdia chega até quem não consegue pedir ajuda. Padre Pio explicou que o purgatório não é um castigo,
mas um lugar de saudade. As almas ali querem chegar à luz de Deus, mas ainda não conseguem. Cada gesto de amor feito na terra ajuda nesse caminho. O frade, ouvindo tudo, começou a enxergar o purgatório com outros olhos. A Ave Maria que Padre Pio rezou caiu sobre aquela alma como um refresco inesperado. Ajudou a aliviar um peso antigo. O frade entendeu, com simplicidade, que até uma oração breve pode abrir portas que a razão não explica. Padre Pio contou que toda a Ave Maria é levada pela Virgem e oferecida a quem mais precisa. Aquela oração do pátio chegou exatamente à alma que a esperava. O frade sentiu uma gratidão profunda ao pensar em quantas vidas podem ser tocadas por gestos assim. Padre Pio colocou a mão no ombro do frade e disse que o céu transforma qualquer coisa feita com amor. O jovem sentiu algo mudar dentro dele. Parecia que a luz deixada pela alma permanecia ali, ajudando-o a entender tudo com mais clareza. O frade percebeu que a oração simples não tinha sido acaso. Era uma resposta exata para uma necessidade real. Entendeu que o céu age antes mesmo dos homens perceberem, e que cada palavra humilde pode ecoar muito mais longe do que se imagina. Padre Pio explicou que muitas almas ficam no purgatório por falta de alguém que reze por elas. O frade sentiu o peso desse silêncio. Pensou em quantas esperam apenas uma Ave Maria. A capela parecia carregar essa dor silenciosa, mas também a esperança de quem é finalmente lembrado. A alma, ainda envolta em luz, parecia mais tranquila. Padre Pio disse que a alma esperava muito tempo por apenas uma prece. O frade imaginou quantos anos de solidão espiritual aquela alma enfrentara. Ver aquele brilho agora fazia tudo ganhar sentido. A luz ao redor da alma começou a pulsar, como um coração que encontra ritmo novamente. Em cada pulsação, a capela iluminava-se um pouco mais. O frade entendeu que a libertação espiritual não acontece de uma vez. Ela avança no ritmo da misericórdia. Padre Pio ouviu algo que o frade não conseguiu captar e disse que o céu celebrava aquela libertação. O ambiente pareceu ficar mais leve. A alma parecia absorver essa alegria silenciosa, enquanto a paz se espalhava pela capela. De repente, a alma brilhou com mais força, como alguém que solta um peso guardado por anos. A luz refletiu no rosto de Padre Pio, que sorriu suavemente. O frade percebeu que aquele era o momento exato em que a misericórdia completava seu trabalho. A sombra que acompanhava a alma começou a desaparecer, como neblina ao receber luz. Cada camada que sumia deixava o brilho mais puro. Padre Pio levantou a mão para abençoar. O frade sentiu o ar ficar mais leve, como se tudo respirasse melhor ali dentro. Padre Pio comentou que Maria chamava aquela alma. O frade não via figura alguma, apenas sentiu a ternura do momento. Era como um perfume suave que se espalha sem pressa. A alma reconheceu o chamado e respondeu com um gesto simples. A alma deu um passo em direção à luz mais alta. Não havia esforço, só confiança. O frade observou em silêncio, tocado pela simplicidade daquele movimento. Parecia que o espaço da capela se abria para acompanhar aquele avanço. A luz foi levantando a alma devagar, como se a carregasse nas mãos. Padre Pio acompanhou tudo com um olhar sereno, como um pai que vê o filho alcançar o lugar certo. Para o frade, parecia que a realidade física se dobrava diante daquela cena espiritual. Uma espécie de horizonte de luz pareceu se abrir no alto. Não era algo que se via com os olhos, mas sim com o coração. Padre Pio sorriu com calma, certo de que a alma tinha chegado onde precisava. O frade ajoelhou-se, tomado por respeito. Quando a luz sumiu, a capela voltou ao silêncio de sempre. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Parecia carregado de presença, como se aquele momento tivesse ficado gravado no ar. O frade ficou quieto, tentando absorver tudo o que havia vivido. Padre Pio colocou a mão no ombro do frade e disse que Deus usa até o menor gesto para salvar uma alma. O frade ainda tentava entender como uma oração tão simples podia carregar tanta força. A noite parecia guardar o eco daquela graça. O frade sentiu o peso da responsabilidade. Entendeu que até suas orações mais humildes podiam alcançar alguém que ele nunca conheceria. Padre Pio explicou que a oração não exige perfeição, mas sinceridade. Isso acalmou o coração do jovem. Padre Pio olhou para o altar, onde as velas continuavam acesas.
Ali ele reconhecia a fonte silenciosa de toda a força espiritual. O frade também olhou e sentiu algo se alinhar dentro dele, como se estivesse finalmente entendendo o caminho da fé. O frade sabia que jamais esqueceria aquela noite. A imagem da alma brilhante ficaria com ele para sempre. Ele percebeu que rezar não muda só quem recebe, muda também quem reza, abrindo espaços internos que antes pareciam fechados. Padre Pio afirmou que continuaria rezando pelas almas esquecidas. Sua voz era simples, mas carregada de firmeza. O frade entendeu que a santidade é construída nos gestos diários e silenciosos, e que cada oração tem um peso eterno. O frade moveu de Padre Pio um pedido: rezar pelos que partiram sozinhos. Ele sentiu um calor no peito ao perceber que suas palavras podiam alcançar lugares onde seus passos não chegariam. Era um convite à compaixão verdadeira. A capela parecia diferente depois da experiência. As sombras já não pareciam escuras, pareciam guardar algo sagrado. O frade respirou fundo, sentindo que aquela noite havia moldado um novo entendimento dentro dele. Antes de sair da capela, o frade olhou para o canto onde a alma tinha aparecido. Nada restava ali, mas ele sabia que tinha visto algo real. Padre Pio tocou seu ombro e disse que a alma agora estava em paz. O frade sentiu uma alegria serena. Ao caminharem pelo mosteiro, o frade percebeu que não era mais o mesmo. Os passos ao lado de Padre Pio pareciam guiar sua nova visão espiritual. A noite estava fria, mas o coração dele estava aquecido pela graça testemunhada. No pátio, o ar parecia guardar um brilho leve. O frade respirou fundo, sentindo uma calma que não vinha do ambiente, mas do que ele havia vivido. Era como se a graça tivesse se espalhado por todo o mosteiro depois daquela libertação. O frade percebeu que sua vida não seguiria igual. A experiência tinha aberto seus olhos para um novo jeito de enxergar a oração. Padre Pio continuava em silêncio, mas sua presença dizia tudo. A missão de rezar pelos esquecidos começava ali. Na manhã seguinte, Padre Pio já estava ajoelhado na capela, rezando o rosário. O frade se aproximou e rezou ao lado dele. Cada Ave Maria parecia acender uma luz quieta dentro do seu peito. Ele entendeu que a constância é o segredo da oração sincera. Padre Pio explicou que Deus escuta a intenção antes das palavras. A oração não precisa ser perfeita, só honesta. O frade guardou essa frase como um ensinamento essencial, entendendo que até suas fragilidades podiam se transformar em oferta. Durante o dia, ele começou a rezar Ave-Marias enquanto caminhava ou trabalhava. Percebeu que essas orações pequenas criavam movimentos invisíveis, como se iluminassem caminhos que ele não podia ver. Isso deu sentido novo à sua rotina. Quando passou novamente pelo pátio, lembrou-se do homem triste. Agora o lugar parecia mais leve. O frade fez uma oração curta ali mesmo, pensando em todos que carregam dores escondidas. Era simples, mas parecia importante. Com o tempo, o frade notou que seu coração estava mudando. Sentia mais compaixão, mais cuidado, mais vontade de servir. A experiência da noite anterior tinha despertado um olhar novo dentro dele, como se uma porta tivesse se aberto. Padre Pio lembrou ao frade que nunca se deve subestimar o poder de uma Ave Maria rezada com amor. Deus move realidades inteiras com gestos simples. O frade entendeu que sua missão seria rezar por aqueles que já não conseguem rezar por si mesmos. Antes de saírem do pátio, Padre Pio ergueu o rosário e disse que uma Ave Maria pode abrir portas que nenhum esforço humano alcança. O frade sentiu essas palavras entrando fundo no coração, como um chamado ao qual não poderia dizer não. À noite, a capela voltou ao silêncio de sempre. Padre Pio se ajoelhou e rezou outra Ave Maria, como fazia todos os dias. O frade percebeu que aquela oração simples podia mudar destinos inteiros. E talvez, em algum lugar, uma alma estivesse esperando exatamente por isso.